be deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Mais uma vez, momento da gente conversar um pouquinho sobre as Sagradas Escrituras. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Salmo. Um pastor, amigo nosso, quem trouxe água, obrigado, queridos. Ele, na sua expressão, ele diz algumas vezes assim: abra a sua Bíblia no livro que você mais gosta, no versículo que você mais gosta. Como que se Deus de repente fosse usar o seu versículo ou qualquer algo assim, mas hoje não dá para a gente fazer exatamente isso, mas eu quero convidar você para abrir no livro de Salmos, Salmo de número 90. O livro é o Salmo, capítulo, ou o próprio Salmo 90. Antes da gente ler esse Salmo na sua integralidade, ontem foi meu aniversário, e todas as vezes que eu faço aniversário assim, muito próximo do final de semana, do sábado ou no domingo, eu tiro o sábado para refletir, ou tiro o domingo, ou tiro o dia para fazer uma reflexão na palavra de Deus sobre a minha vida e sobre o aniversário. E esse texto do Salmo de número 90, ele me acompanha muito a respeito de tudo isso. Eu não sou de fazer festas, por isso que você não foi convidado para a festa, que eu não fiz festa. A gente também não tem costume às vezes de viajar ou algo assim, que às vezes alguns irmãos aparecem na nossa casa, como ontem aconteceu. Pastor, posso aí te dar um abraço? Venha, é muito bom, né? Pena que no mesmo dia que eles nos dão um abraço, dando parabéns, eles dizem que a gente está ficando velho, né? Mas faz parte da vida, né? 29 anos não é todo dia que se faz. Por que você riu assim, João? Nossa, estou entendendo. Deixa você comigo. Mas a oportunidade quando a gente faz aniversário, pelo menos para mim, é uma oportunidade que a gente tem de fazer a autoavaliação. Cheguei nos meus 29 anos, 30 anos, 40, não sei quanto você fez. Já vai descobrir a idade do pastor, fique em paz, vou falar aqui, senão o pessoal vai ficar: nossa, como assim? Quantos anos o pastor fez? Mas a grande questão a respeito de tudo isso, e eu trago para mim sempre assim, é essa introspectividade, esse fechar para balanço, essa autoavaliação a despeito do ano que eu tive. Se esse ano de 2021, que um pouco de pandemia ainda, um pouco livre, algumas atividades, outras não, algumas coisas que eu gostaria de fazer, outras não pude fazer por causa da pandemia, como é que eu levanto tudo isso? Como é que tudo isso faz sentido para mim? Como é que eu enxergo todas essas situações na minha vida? Eu não sei se você tem costume de fazer isso, mas o desafio que eu te faço é que você tenha isso. É bom não só no final do ano, porque no final do ano a gente faz essas avaliações, né? Como foi o seu ano? Como é que aconteceu nesse ano? Foi legal, não foi legal? Que nota você dá para o seu ano? Eu quero desafiar você a fazer essa reflexão pelo menos 2 vezes. No final do ano, já que nós estamos começando um novo ano, e também no seu aniversário. Para que você se autoavalie, porque mais um ano foi embora na sua existência. Você não está crescendo, você não está só envelhecendo, você está morrendo. Não sei se isso te agrada o coração, mas é a verdade. Nascemos para morrer, no conceito biológico. E mais ainda, eu não sei se você talvez tenha um pouco de preocupação a respeito disso, espero que tenha, mas a cada dia que vai passando, parece que os dias vão sendo mais curtos, não é verdade? Parece que o tempo está sendo mais escasso, a gente precisa de mais tempo para fazer mais coisas que a gente gostaria de fazer. E esse tempo, essa dinâmica toda, ela não está mudando, porque 24 horas, há muitos anos é 24 horas. Para não dizer, sempre foi. E a gente está se perdendo e achando que as mesmas 24 horas que são dadas para nós
alguns anos atrás, hoje é o mesmo tempo, e a gente não consegue viver com o tempo de 24 horas do hoje. A gente não consegue mais. Isso parece ter que fazer algumas observações e autoavaliação. Por exemplo, algumas reflexões que talvez você precisaria fazer, e eu faço na minha vida, é qual foi meu desenvolvimento, qual tem sido meu desenvolvimento nesses anos que eu estou de vida. O que eu cresci? Será que eu continuo? Será que você continua sendo a mesma pessoa depois de tantos anos de vida? Uma segunda questão, a sua saúde, você melhorou ou piorou? É claro que quando vai a idade chegando um pouco mais perto, a gente vai ficando um pouco mais com a época do condor, né? Aquele pássaro bonito, lembra? Com condor? É condor ali, condor cá, condor lá, e a gente vai vivendo essas épocas da dor, né? Mas, a despeito da dor, já que ela vai vir, independente se você quer que ela venha ou não, você cuida da sua saúde? A proposta até dos médicos é que a gente faça um check-up todo final de ano, ou todo começo do ano, em um momento, para dar uma olhada como é que foi seu ano, porque talvez a gente extrapolou. Comemos algumas coisas de mais ou de menos, ou fizemos exercício de mais ou de menos, e aí a nossa saúde deu uma desregulada. Não é assim que funciona às vezes? Nesses anos que você está de vida, a sua saúde está boa, mais ou menos? Como é que está? Na sua intelectualidade, sua mentalidade, seus conhecimentos melhoraram? Você é uma pessoa mais inteligente? Inclusive para a Bíblia, você é uma pessoa que busca, que buscou, que conhece, que tem envolvimento com a palavra, que hoje você sabe um pouco mais de versículos do que você sabia o ano passado? E uma outra é a respeito da nossa espiritualidade, inclusive, que eu falei no início do louvor. A sua espiritualidade, ela hoje está melhor? Ela está mais aparente daquilo que a Bíblia diz para ser? Ou no tempo que a gente está vivendo, a gente vem se perdendo, inclusive a sua espiritualidade já não era mais como era antigamente? Alguns anos atrás você orava mais, alguns anos atrás você lia mais a Bíblia, você era mais frequente na igreja, você tinha mais compromisso com algumas coisas com relação a uma comunidade cristã, mas parece que aos poucos a gente vai perdendo e os anos vão chegando, e se você fizer essa autoavaliação, que tipo de resultado você vai ter? Sua espiritualidade está melhor ou está pior? Como é que você se encontra hoje? E a despeito disso, a gente vai perceber que todas as respostas para essas perguntas que eu fiz de autoavaliação, elas têm relação com a minha e a sua forma de gerenciar o nosso tempo. Se eu melhorei espiritualmente, é porque eu fiz uma boa gestão do meu tempo e coloquei aquilo que é prioridade no lugar. Se eu melhorei a minha saúde, é porque no meu tempo eu reservei um horário, uma manhã, uma tarde, ou 1 hora, 2 horas do dia, para eu cuidar da minha saúde. Se eu melhorei intelectualmente, é porque eu parei algum tempo para estudar, eu comecei uma nova faculdade, eu comecei a estudar algumas coisas, uma pós, algum detalhe, mas eu parei algumas coisas e parei o tempo para reservar um tempo para aquilo que eu entendi que era importante. Por isso que todas essas perguntas, talvez elas vão ter conexões em relação à nossa forma de lidar com o tempo. Porque o tempo definitivamente ele está indo embora. A gente tenta preservá-lo, a gente tenta lidar com ele de todas as formas possíveis, a gente tenta se organizar, a gente tenta o que a gente puder para fazer com que o tempo caiba nas nossas mãos. Isso quer dizer, a gente faz de tudo para controlar o nosso tempo, não é assim? A gente faz agenda, a gente ajusta a anotação, a gente tem o horário de acordar e de dormir, a gente tem os detalhes do trabalho, a hora que entra, a hora que sai, a gente tem o horário do culto, quando vem, quando vai embora, a gente tem todas essas dinâmicas a partir da ideia que a gente controla o tempo. Tanto que numa fase que nós estamos vivendo, talvez eu ainda esteja vivendo um pouco disso, e acho que a gente vai muito longe ainda vivendo assim, a gente acha que a gente é meio Homem-Aranha, ou Superman, ou Homem de Ferro, ou Capitão América, super-herói, que a gente não tem doença,
que a gente não tem dificuldade, que a gente não sofre, que a gente não tem problemas físicos, que a gente quer fazer a mesma coisa que fazíamos quando éramos mais jovens, quer jogar bola com a mesma intensidade. Não joga mais, viu, Luiz? Não joga mais. E a gente vai se achando, e eu não sei vocês, mas eu conheço algumas pessoas que acham que na hora que quiserem fazer o que quiserem, vão fazer o que quiserem e as coisas vão resolver-se. Por exemplo, a saúde está indo embora, mas eu digo sempre, e as pessoas falam muito isso, não, a hora que já eu começo, achando que a hora que você começar nessa resultado de procrastinação, a sua saúde vai voltar ao normal assim, rapidinho. Tem coisas na nossa vida que não dá para a gente ajustar, irmãos. A gente precisa lembrar disso. Por isso, com relação ao meu tempo de vida, eu fiz ontem 15.706 dias de vida. Aí você vai descobrir quantos anos eu tenho. Como assim, pastor? Fala a tua idade. 15.706 dias. Hoje, 15.707. Né? Então, faz a conta aí, já vai descobrir quantos anos o pastor tem. Olha lá, o Gabriel já está pondo no calculador ali. Ó. Olha lá. Se isso não lhe é tão confortável, então faça uma conta melhor. Eu já vivi 376.944 horas. Não, um pouquinho mais já, que isso era conta até ontem. O resultado de tudo isso, chego nos meus 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, e alguma coisa assim, 40 e poucos anos, 43 anos, para ser mais exato. E nesses 43 anos, muita coisa passou na minha história. Muita coisa passou na minha vida, eu já tive tantas experiências, tantas coisas boas, coisas ruins, tantas histórias para contar, e eu trouxe algumas aqui para de repente a gente tentar entender algumas delas. Eu me lembro de tudo isso que eu passei, que eu vou passar aqui. Lembra desse desenho? Talvez alguns não vão se recordar. Talvez isso, se você disser, me lembro, você está ficando com vários dias na sua vida. Você já deu várias voltas em torno do sol. Eu já dei 43. Ou talvez desse. Thundercats. Oh, lembra disso? Eu adorava. Qual que é o nome daquele bichinho ali mesmo? Hã? Não, o nome do gatinho ali? Snarf, é isso? Ah, vocês conhecem, né? Queria saber se estava bom. Olha uma outra aí. Quem se lembra disso? Eu sempre quis saber quem que usava aquelas meias. Lembra da mulher que cuidava deles? Que é a mulher que só apareciam as meias? Para não dizer que eu gosto de... Olha a minha meia também, gosto daquelas meias, ó. Aí, Meire, cadê a meia? Falei que ia usar, viu, Meire? Ó, ganhei essa meia, que ela sabe que eu gosto de umas meias diferentes, Meire. E ela, nessa época comecei a gostar de meia, era uma meia listrada, bonita assim, que aquela mulher andava e nunca tinha corpo. Era só a meia da mulher, para quem olhava esse desenho. E esse desenho? Eu amava esse. Nossa, Space Ghost. Esse cara aqui era sensacional, quase que é um super-homem desse jeitinho aqui, ó. Alguém se lembra desse desenho? Não se lembram? Vocês estão ficando sem televisão em casa. E esse último desenho? E aí vocês lembram, né? Vocês estão ficando velho. Você é um pouquinho mais novo, né, Beth? É um pouquinho mais novo. Maravilha. E você se lembra disso também? Aquaplay. Jogar a bolinha lá dentro. Sabe o que é isso? Laurinha, você tinha um desse, né? Laurinha, fala a verdade. E esse? Esse é o videogame que nós temos lá fora. A plataforma é desse daí, do Atari e do Master System, Mega Drive e outros mais. Você teve, né, Lucas? Não, então, ele tinha, né? Por causa dele que você tinha, por causa do pai. E esse daqui, você já ouviu falar disso? Esses eram os primeiros celulares. A gente chamava de tijorola, que parecia um tijolo desse tamanho gigante. Lembram disso? Tinha até um paper aqui, ó. Eu usava isso aqui. Usou isso aqui, Manel?
Não usou isso aqui, Manuel? Um bip, quando eles queriam falar com você, mandavam um bip para você? Verdade, Manuel. Usava antes. Telégrafo, entendi. Código Morse, entendi. Antes um pouquinho. A fumaça, obrigado, Lucas. Fumaça, entendi. Isso. Gabriel, você sabe o que é isso, Gabriel? Hã? Mais ou menos. Mais ou menos. A ideia é a mesma, o uso é diferente. Isso aí é para usar no orelhão. DD, de ligação direta à distância, né? E o DDI, descagem direta internacional, descagem direta, lembrei. E olha que legal esse último. Faz assistir filme, lembra? E aí de você, se você entregasse a fita não rebobinada para a locadora, você pagava multa, lembra disso? Tempo bom, não volta mais, não volta. Mas eu separei alguns aqui para testar a sua idade. Você sabe a semelhança disso com isso? O que tem a ver uma caneta com uma fita cassete? Quem sabe, sabe, né? Exatamente, ali ó. Isso aqui você chegou a usar? Eu tenho isso em casa até hoje. Ainda tem alguns, né, Dani? Isso aí é para você ver foto, para quem não conhece. Ali tem uma fotozinha, bem naquele cantinho azul ali, ó. E ali tem uma lente aqui que ela aumenta. Então você coloca o olho ali, fecha o outro e você vê a foto bem pequenininha. E diz, ai, quanto tempo bom, olha que legal. Olha, como as coisas passaram. Como as coisas passaram e a gente está ainda aqui. Talvez tem gente no nosso tempo que nem conhece às vezes algumas dessas coisas, não conhece o tal do disquete, o bolachão, não conhece vinil, que fizeram parte da nossa história, do nosso caminho. Hoje são outras histórias, as memórias, os escritos são outros. Mas se você participou de algumas dessas situações, isso te fez lembrar de algumas coisas, é sinal que o tempo está passando e você talvez não está percebendo, mas faz tempo que isso aqui aconteceu. Tem desenhos aí de 40 anos para trás. Tem desenhos que pararam já há 30 anos de serem produzidos e de serem transmitidos. Por isso eu quero convidar você, no livro de Salmo de número 90, a gente perceber nesse texto, porque tudo que a gente está entendendo até então, é a ideia de que o tempo, ele é suficiente para a gente ter uma vida boa, agradável de certa forma, mas a gestão desse tempo está fazendo muita gente perder o conceito do tempo e da vida. Talvez muitos de nós está vivendo numa desenfreada correria, num tempo daqui e dali, num desespero, numa coisa maluca do dia a dia, que a internet e a tecnologia está fazendo a gente viver, e a gente não está se perguntando sobre algumas coisas claras que tudo isso ensina a gente. E olha o que diz o Salmo de número 90, se você puder na sua Bíblia acompanhar a leitura que eu farei aqui, em algumas versões talvez se você tem aí, no seu celular ou na sua Bíblia física, como você se sente mais confortável de acessá-la. O Salmo de número 90 é o salmo atribuído a Moisés. E esse salmo, Moisés o escreveu próximo do fim da sua vida. Por isso que eu gosto de lê-lo todas as vezes que eu faço aniversário. E esse salmo diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Meus avós, os meus pais, chegou a mim e continue assim. Por isso, de geração em geração, Deus tem sido bom comigo. Antes que os montes nascessem, ou se formasse a terra, ou qualquer outra substância, ou mesmo o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Consciência de que Deus é eterno e não foi criado. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: torna-lhe filho do homem, ou seja, o Senhor me tira e o Senhor me põe em vida. Pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia, e um dia de ontem que se foi,
e como a vigília da noite que hoje está e logo acaba. Tu os arrastas na torrente, e são como um sono, como uma relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, e à tarde então ela já murcha e ela já seca. Pois nós somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor nós somos conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passaram na tua ira, acabam-se todos os nossos anos, como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem aos 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles às vezes é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Versículo 12. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão de nós, os teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos com júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos as adversidades. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Presta atenção nesse versículo agora, é o último. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirme sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirme sobre nós as obras das nossas mãos. Esse salmo com 17 versículos, ele me é muito contundente. Eu gosto demais de conversar por ele, dele, dialogar e fazer uma exposição bem detalhada, versículo por versículo nele. Já o fiz e desafio você a fazer em casa, a dar uma olhada e ruminar o texto, olhar para ele, o que o Senhor quis dizer com esse texto? Senhor, e essa palavra, o que ela está dizendo? E conversar com o texto. De repente você pode passar quase que um ano inteiro dialogando sobre esse capítulo 90 do Salmo. Mas eu quis nessa noite, para a gente pensar um pouquinho, sobre o tempo da qual o próprio texto fala, e é a problemática que nós temos a despeito da nossa falta de gestão. Talvez você está como está, por causa da forma que você está gerindo o tempo que você tem. E talvez você não está onde deveria estar, por causa da forma que você está gerindo o seu tempo. Vou repetir, você está onde está, por causa da forma que você está gerindo o seu tempo. E talvez você não está onde você deveria estar, ou gostaria de estar, por causa da forma que você está gerindo o tempo. E para essa proposta, 3 versículos me saltam aos olhos, e eu quero convidar você para a gente ler junto esses versículos. Passa para mim aí, Caio, parou de passar aqui, isso. O Salmo 90, os 3 versículos que saltam aos nossos olhos são esses. O primeiro, versículo 10, e eu grifei esses textos para a gente entender. A duração da nossa vida é de 70 anos, segundo o texto. E o que passar disso é enfado, o que passar disso é canseira, caso você chegue aos 80 ou passe um pouquinho. No versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias. Um desejo do salmista pedindo para Deus, me ajude, me ensine para que eu possa ter consciência e saber contar os dias. E o versículo 17, seja sobre nós a tua graça, Senhor, e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Esses 3 versículos, nesse trecho que nós estamos lendo, eles acabam nos ensinando algumas coisas. E a primeira que eu queria que você guardasse, tem a ver com essa expressão. A primeira está no versículo de número 10, quando o próprio salmista
Moisés aqui, ele vai dizer que a duração do dia, ou duração da vida é de 70 anos, e alguns, pela sua robustez, em havendo vigor, chegam aos 80 anos. Esse primeiro versículo eu quero que você guarde, nos ensine, para que eu e você tenhamos consciência, o que a gente possa cuidar do nosso tempo com sabedoria, é a primeira ideia, tendo consciência da brevidade do tempo. Pastor, mas eu tenho consciência que um dia eu vou morrer. Mas talvez isso tenha ideia subjetiva, mas não prática. Talvez eu e você não temos a consciência clara da brevidade do tempo. Tanto que é possível que hoje nós estejamos aqui e amanhã alguns de nós aqui venham a falecer. Não quero que isso aconteça, mas é possível. Então você não sabe o tempo. É possível talvez que hoje você está aqui, você vá para casa, como um amigo nosso, esse dia atrás na academia, ele chegou triste. Falei, o que aconteceu, meu rei? Poxa, fui mandado embora da Caio. Acho que foi 100 e poucos funcionários que foram mandados embora esses dias aí. E ele foi um deles. Não sabe. E ele fez um financiamento. E agora como pagá-lo? A gente não sabe. A gente acha que tudo está nas nossas mãos, o tempo, as coisas, as ações, a hora de sair, a hora de entrar, a hora de fazer, a hora de deixar de fazer. A gente acha que tudo isso está no nosso controle. Quando o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, vai dizer sobre isso. Há um tempo determinado para todas as coisas. E sinto te dizer, mas essa determinação não surgiu das tuas mãos e nem das tuas ideias. Quando Eclesiastes, o sábio Salomão vai falar sobre isso, ele diz que há um tempo determinado, não está falando sobre mim, está falando sobre algo do céu, da agenda do céu, para com a minha e para com a sua vida. Só que a gente dá uma mexida nesse tempo, a gente dá uma misturada, a gente não se aceita muito naquela estrutura, a gente mexe, agita daqui, dali, entendendo às vezes que a gente tem controle do nosso tempo. Sinto em te dizer, mas a gente não tem controle do nosso tempo. E o grande problema é que a gente não ter consciência a despeito do tempo ser ligeiro. E o próprio salmista, ele fala que o tempo é ligeiro, ele fala que o tempo é como um pensamento, ele fala que a vida é como um murmúrio que hoje está, amanhã já não está mais, no Salmo de número 90 inteiro. E isso faz a gente entender que toda a Bíblia, desde Jó, desde os Salmos, o próprio Jesus, inclusive, vai falar sobre essa brevidade da vida. Jesus, lá no livro de Lucas, capítulo 12, do versículo 16 até o 20, você pode ler em casa depois, quando ele vai conversar com uma pessoa sobre a avareza, ele diz exatamente no versículo 20, louco, essa noite pedirão a tua alma. Ou seja, ele não imaginava que naquela noite, ou perto daqueles dias, ele ia perder tudo que ele tinha, inclusive a própria vida. E ele diz no final, Jesus, nessa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ou seja, o que você viveu, para onde vai tudo isso? A sua estrutura de vida fez o que, para quem? Ah, mas eu vou fazer isso lá na frente. Ah, não, mas logo, logo eu vou desenvolver isso. Porque nós sempre achamos que nós estamos no controle da vida e não entendemos a brevidade que a vida nos oferece. A gente não entende que a vida é tão breve, não só no conteúdo, não só na discussão, não só no tempo que a gente tem de 70, 80, 90, alguns chegando até mais, se Deus assim permitir. Mas o grande problema não é saber a linha do tempo que nós vamos viver, é a gente ter consciência que as coisas não vão voltar mais, a brevidade da vida é muito clara. E a grande dificuldade a despeito de tudo isso, é que se a brevidade da vida é um fato, a gente deveria passar por ela sem ser displicente. Se você soubesse que a vida é breve, se você tivesse consciência clara de que a vida é breve, você não faria dela ser pequena. Ela pode ser breve, mas ela não precisa ser pequena. Mas quantas vezes, e eu conheço muita gente que faz isso às vezes, que não consegue entender a brevidade da vida, e por conta da imaturidade que a vida não lhe permitiu crescer, ou algo assim, ou mesmo ele, e a gente vai vivendo dessa forma sem maturidade, sem consciência da brevidade, a gente vai perdendo, como no exemplo prático, vai vivendo para ganhar dinheiro, e aí quando você tem dinheiro, você não tem mais saúde para gastar o dinheiro que você ganhou. Esqueceu que a vida é breve. Trabalha. Como eu já disse uma vez para vocês aqui, e eu vou repetir, uma vez um irmão, amigo, médico, disse para mim assim, que estava meio difícil a situação financeira, eu até disse para ele, está difícil para você? Imagina para nós.
E ele disse para mim assim: pastor, eu estou querendo comprar um terreno, mas está difícil. Tá fácil não, né? Tá fácil não. Algumas semanas depois ele chegou para mim e falou: consegui comprar o terreno. Eu falei: mas não estava difícil, Léo? O que aconteceu? Aí ele falou: não, acertei mais alguns plantões. Eu falei: que bom, legal. E aí, já sabendo de toda a situação e querendo provocar ele um pouquinho, eu disse para ele assim: e quanto custou esse terreno? Ele falou: 80 mil. Eu falei: qual que é o valor dele? Ele falou: 80 mil. Eu falei: não, você não entendeu a minha pergunta, eu vou inverter. Qual que é o valor do terreno? 80 mil. E quanto te custou o terreno? 80 mil. Perguntei pela terceira vez, para ser igual a Jesus, né? Qual é o valor do terreno? 80 mil. Aí quando eu perguntei quanto custou o terreno, eu falei: eu não sei o que você está querendo dizer, então eu vou parar de responder. Aí eu disse para ele com muita tranquilidade, eu falei: o terreno talvez tenha valor de 80, mas não custou 80. Ele custou, além desse valor monetário, ele custou uma noite a menos, um dia a menos, uma canseira a mais, um tempo a menos na sua agenda com a tua família. Ele custou talvez um dia a menos que você vai ver o seu filho na escola, num momento, num evento, que vai cair exatamente nesse dia que você fez para pagar um terreno que você queria conquistar. Então talvez o valor do terreno seja apenas 80 mil, mas o custo dele vai ser tantas e tantas e tantas outras coisas que talvez o dinheiro dos 80 não vai conseguir pagar depois. Esse é não entender a brevidade da vida. Ou talvez entender que ele é breve apenas no sentido de querer ganhar dinheiro. Então eu preciso fazer tudo para ser rico e ganhar, e vou fazer de tudo. Então a vida é breve, a gente tem pouco tempo para ganhar dinheiro, como jogador de futebol. O jogador de futebol tem a vida profissional dele muito encurtada, inclusive por causa de lesões. É muito pouco. Então quando ele pode ir para a China ganhar dinheiro, e para o Catar ganhar dinheiro, ele vai, porque ele precisa ganhar dinheiro. É breve o tempo dele. Então esse conceito de brevidade nos acompanha em vários aspectos. É pouco tempo que eu vou ficar aqui de férias. O que você faz? Aproveita tudo, não é, Fabião? Acorde 5 horas da manhã para aproveitar os dias de férias em Camboriú, na praia. Não é isso, Fabião? Porque é pouco tempo, já volto para casa. E lá não tem praia. Então você aproveita. Então a brevidade acompanha a gente em todos os aspectos, em muitas nuances da vida. O grande problema é que quando a gente olha para a nossa própria estrutura de vida, a gente se esquece que ela é breve. E a gente toma atitudes ou toma decisão a partir de várias coisas, mas sem consentir a despeito da nossa brevidade. Por isso, se a gente não consegue, ou só consegue aproveitar o tempo que tem, e essa concepção não faz parte da gente, eu trouxe algumas coisas para você entender aqui. Primeiro, olha que legal, para você valorizar o tempo que você tem, para você perceber o valor de um ano, pergunte a um estudante que repetiu de ano, que vai ter que fazer tudo de novo. Para você perceber o valor de um mês, pergunte para uma mãe que teve seu bebê prematuro. Para você perceber o valor de uma semana, pergunte para um editor de jornal semanal. Para você perceber o valor de uma hora, pergunte aos namorados que estão esperando para se encontrar, ou o casal que está esperando para entrar, né, Léa e Camila? Será que ela vem, né, Léo? Lembra? Aí ela vem, ai meu Deus, a Camila não vai vir no casamento, Jesus. O que aconteceu? Lembra o Léo ali ficando nervoso e tal? O tempo vai ali, voa. Veja como é. Para você perceber o valor de um minuto, pergunte para uma pessoa que perdeu um voo. Para você perceber o valor de um segundo, pergunte uma pessoa que conseguiu evitar um acidente. Para você perceber o valor de um milésimo de segundo, pergunte para alguém que ganhou uma medalha de ouro e não a de prata. Por isso a gente precisa valorizar o nosso tempo a cada momento que a gente tem, e entender da brevidade e levar a sério aquilo que a gente precisa. Por isso alguns conselhos que eu te dou aqui nesse ponto. Primeiro, use com sabedoria os minutos, as horas e os dias que lhe restam, mas sempre escute isso do teu pastor: lhe restam. Talvez o conceito do lhe resta lhe traz conjuntamente a ideia de breve. Então, tu está morrendo, então aproveite. Aproveite todos os instantes que você tem. Viva com intensidade todos esses instantes. Provoque memórias na sua vida e na vida das pessoas que te rodeiam a partir desses instantes.
Não permita que o amanhã seja um lamento pelo desperdício que você deixou de viver hoje. E eu não sei se você tem essa ideia, mas eu, por fazer muitos velórios, casamentos, enfim, atos pastorais que a gente tem como ossos do ofício, eu vejo que muitas pessoas, quando perdem os seus entes queridos, os que mais choram, os que mais debruçam em cima do esquife ali chorando, é porque o choro é mais alto, e o mais alto choro é um choro de remorso, porque perderam tempo e não sabiam que aquela pessoa ia embora. Qual será o seu choro quando você perder alguém muito querido por você? Vai ser um choro de separação natural, luto natural? Ou vai ser um choro de desespero? Poxa, se eu soubesse que você ia embora. Então você sabe, quem está do teu lado vai embora. Então aproveite para amá-lo. Aproveite para viver perto dele. Porque pode ser que eu chegue aos 43, 45, 46, pode ser que eu não chegue nem aos 44. Por isso eu preciso viver hoje. A segunda ideia do texto que me salta ao coração, está ali o versículo, ficou desconfigurado ali, mas o versículo você já sabe, versículo 12. Se a primeira ideia do texto, ela tem a ver com a nossa consciência de brevidade, eu gostaria que você tivesse isso. A segunda, a forma que a gente tem para lidar com o tempo é tendo humildade para aprender. Até porque com o passar do tempo, a gente vai achando que a gente está aprendendo, a gente vai achando que a gente já sabe, a gente vai se desenvolvendo, e quando a gente menos percebe, a gente acha que a gente acha tudo, ou acha que a gente sabe achar tudo. Inclusive nesse tempo de internet, hoje que nós estamos vivendo, que todo mundo tem PhD em tudo, todo mundo sabe tudo de política, todo mundo sabe tudo de tudo, mesmo sem avaliar qualquer que seja a informação, a gente sabe tudo de todos. E a gente está vivendo isso, e o salmista aqui, Moisés, ele vai dizer para nós no versículo de número 12, a seguinte expressão: ensina-nos a contar os nossos dias. Está ali o texto, ensina-nos a contar os nossos dias. A ideia dele, mesmo no final da sua vida, ele pedindo para Deus esse desejo no coração dele: Senhor, me ensina a contar, porque eu não sei, me ensina, porque o jeito que eu faço está errado, o jeito que eu faço é um desperdício, me ensina a contar os meus dias. E a despeito de aprender, dessa compreensão de que nós precisamos aprender a contar, aprender sempre com a vida, é algo que a gente precisa levar para todo o tempo. Até porque Sócrates nos ensinava sobre isso quando ele dizia: quanto eu mais sei que nada sei. Eu vivo sempre aprendendo, a sabedoria deveria ser uma coisa desejada na vida toda, minha e sua. A gente deveria sempre buscar aprender a cada dia, a cada momento, e não achar que sabe. Até porque quando eu e você achamos que sabemos o suficiente, nós nos tornamos orgulhosos. E eu não sei se você é assim, mas a palavra de Deus diz que Deus não gosta de gente orgulhosa. Eu, como um bom filho do Pai, também não gosto de gente orgulhosa. Eu não sei se você gosta, mas eu não gosto. Não tem a ver com só não gostar, mas tem a ver com não andar perto, não andar junto. Tiago capítulo 4, versículo 5 vai dizer assim: pois portanto Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele atrai aqueles que são humildes. Ou seja, até Deus não suporta quem não quer aprender na vida. Até Deus olha para nós, e quando nós nos comportamos como aqueles sabichões que sabem tudo, Deus deve olhar para nós e falar: como diz uma expressão de música popular nossa, sabe de nada, inocente. Mas a gente, com o passar da vida, vai achando que sabe. E infelizmente, por causa da nossa geração digitalizada, a gente passa pela vida e conversa com gente nessa nossa geração que você não consegue ensinar. Já conheceu gente assim? Que você começa a explicar, ou você fala: não, vem cá, deixa eu te explicar, deixa eu te ensinar umas coisas. A pessoa não quer ensinar, não quer aprender. A pessoa já acha que sabe tudo, ou já acha que aquele assunto está dominado, ou já ouviu alguma coisa, ou algo assim, já faz isso acontecer. Quer uma prática disso? Quando você está conversando com alguém, ensinando, a pessoa te interrompe. Isso é sinal, vestígio de orgulho. Vestígio de orgulho. Porque ela não quer nem que você termine o resultado, termine a explicação, termine a explanação. Não, já sei, fique em paz, já sei, fica tranquilo, eu já sei. Adolescente, jovem é desse jeito, na maioria das vezes.
E os adultos orgulhosos também. Porque o adolescente jovem, ele tem por causa da expansividade, momento em que ele gosta, ele quer falar. A gente que é mais velho, é porque a gente às vezes é orgulhoso. Por isso, queridos, alguns conselhos sobre isso e o terceiro e último ponto. Ouça quem já passou pela vida. Ouça as pessoas mais velhas, converse com elas. Pergunte para elas, estou numa situação, já passou por isso? O que você pode me ajudar de conselho? Pelo menos ouça. Pode ser que você não obedeça, ou você não entenda que é o melhor caminho, mas pelo menos ouça, faça uma avaliação. A palavra de Deus vai dizer que na multidão dos conselhos há sabedoria. Afaste-se do orgulho, ou Deus e as pessoas vão se afastar de você. Você é orgulhoso? Vai tirando isso. Peça para Deus ir trabalhando na gente. Fala, Pai, me ajude a não ser orgulhoso. E talvez você pode perguntar para alguém, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para o seu pai, para alguém perto de você: eu sou orgulhoso? Ou para o seu pastor: pastor, eu sou orgulhoso? Quando eu disser para você assim, a gente precisa conversar lá na nossa sala. Talvez você vai entender que talvez a gente precisa umas arestas cuidar. Sua falta de humildade pode fazer com que as pessoas não queiram ficar perto de você. Talvez a gente, com um jeito, comportamento orgulhoso de ser, além de Deus não curtir ficar perto da gente, talvez algumas pessoas que gostavam de estar perto da gente não gostam mais, porque a gente é o tal do orgulhoso, porque a gente não quer aprender na vida. Como a gente conversou ontem, né, Joel e Meire, né? Quando a gente falava ontem sobre isso, que eles foram me cumprimentar do aniversário, e a gente falava sobre isso, quando você vai falar, ou quando vai conversar com alguém, e a pessoa já sabe, é assim que vai funcionar na vida. Mas por último, e não menos importante, o versículo 17. Como que a gente pode cuidar do nosso tempo com sabedoria? Se a primeira ideia é tendo consciência da brevidade dela, a segunda ideia é tendo humildade para sempre aprender. O texto nos ensina também no versículo 17, é ter consciência da nossa responsabilidade. Olha o que diz o versículo 17, confira comigo na sua Bíblia, vai ser projetado ali. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Quando Moisés está nesse texto, no final da sua vida, ele está querendo ensinar a gente, no final do Salmo 90, ele está querendo dizer para Deus, para que Deus confirme sobre ele aquilo que ele faz, para que Deus dê graça e seja o justo a despeito das atitudes, dos comportamentos e das ações e reações que ele faz. Ou seja, traga sobre mim as obras das minhas mãos, confirma, ou seja, se eu fizer A, me confirma sendo A, se eu fizer B, me confirma sendo B. Deixa eu te fazer entender uma tradução mais própria do nosso dia a dia. Se eu estudar no vestibular, me faz passar, me ajude a passar. Se eu não estudar no vestibular, me faz reprovar. É assim. Confirmar as obras das mãos tem a ver com a consciência da responsabilidade que eu e você temos a despeito do tempo que Deus nos deu. Deus me deu e Deus te deu 24 horas por dia, e você, nessas 24 horas que você tem, o que você faz com ela? Qual o tempo que você gasta com ele? Qual o tempo que você gasta com você? Qual o tempo que você gasta com a sua família? Qual o tempo que você gasta cuidando de si mesmo, investindo na sua própria vida? É responsabilidade. Porque quando nós não temos consciência dessa responsabilidade, nós chegamos lá na frente e nós, além de orgulhosos, nós nos comportamos como aqueles que culpam a tudo e a todos. Eu estou aqui porque a culpa foi do governo. Eu estou aqui porque a culpa foi dos meus pais. Eu estou assim porque eu não tive oportunidade. Eu estou assado porque isso, porque aquilo. A gente tem muito hoje, nesse tempo presente, essa mania de dizer que todo mundo está errado e que a gente está certo, ou que a culpa é de todo mundo, menos tua responsabilidade. E o salmista vem dizer muito claro isso: venha confirmar sobre mim. Ou seja, se você fez, Deus vai confirmar. A palavra de Deus vai dizer também que o que? De Deus não se zomba. Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que você plantar, você vai o quê? Colher.
Então não adianta você começar a plantar alho na sua vida e achar que você vai colher vai ter um pomar de laranja. Se você plantou alho, você vai colher alho. Se você planta na vida das pessoas coisas más, palavras ruins, desagradáveis, você vai colher o que lá na frente depois? Se você não é gentil com ninguém, você quer colher gentileza de quem? A partir de onde? Se você não consegue olhar para alguém, ser generoso, ou ser gracioso, ou ser bondoso, como é que você quer colher isso lá na frente? A vida não é displicente a despeito da colheita também. E o que o salmista está nos ensinando, Moisés, aqui, é sobre essa postura. E aqui talvez, volto a dizer aquela expressão que eu disse: você está onde está porque você merece estar onde você está. Pastor, é pesado isso? É. Victor Franklin, um psicólogo, um dos 3 grandes nomes da escola vienense aí da psicoterapia, ele vai dizer na sua história, se você quiser ler o livro dele, Em Busca de Sentido, muito bom, e ele vai dizer sobre toda a sua história. Um prisioneiro do exército nazista, ficou 3 anos no campo de concentração, e uma das suas expressões do livro, ele vai dizer assim: todas as pessoas, mesmo sobre as piores circunstâncias da vida, pode decidir quem ela vai se tornar. Isso é pesado, porque o estado que você está tem a ver com aquilo que você investiu para viver o que você está vivendo. Ele está querendo dizer claramente que a culpa não tem a ver com os outros ou qualquer circunstância. Esse homem podia dizer: eu estou assim porque eu vivi 3 anos no campo de concentração. Não, ele tem consciência: eu estou assim porque eu planejei, eu fiz, eu coloquei, e aqui que eu estou. É aquela outra frase que a gente poderia tentar ajustar também, que a gente gosta de usá-la, e eu gosto muito de usá-la: o problema não é o que fazem com a gente, mas é como eu reajo com o que fazem com a gente. E às vezes a gente, por não saber reagir, a gente culpa as coisas, as pessoas, porque elas fazem o que fazem, e a gente cai nessas ciladas. Como por exemplo, alguém no trânsito chega e fecha você no trânsito, o que você faz? Xinga, a maioria das vezes, briga, buzina, faz gesto com a mão. Peraí, ele fechou você, você pode de repente tirar o carro, ufa, quase, pronto, e levantar a mão e falar: deve estar com algum problema, que Deus o guarde. Uma vez eu, no trânsito lá em Sorocaba, uma pessoa me fechou assim, brutamente assim, e eu na hora assim, eu falei, aí o Isaías Adâmico chegou, botou a mão no volante assim, a dar uma buzinada. Aí o Isaías novo, né, o novo nascido, falou: não, calma, espera. Eu estava com o áudiozinho vermelho, aquele carro qualquer um sabe que é o pastor, né, que não tem quase nenhum igual. Falei: eita, pera. Por isso que eu gosto de uns carros diferentes, porque minha responsabilidade aumenta. Parei assim, botei a mão, não coloquei. Aí chegou perto do semáforo assim, a pessoa parou perto, eu parei do lado assim, olhei para ela: me perdoe, eu estou com um problema do meu filho aqui doente, e eu não te vi, eu estou com a cabeça longe, me perdoe, estou indo para o hospital, vai em paz, Deus te abençoe. Imagina se eu abro a boca como Adão, começa a xingar. Mas o problema não é que ela fez algo errado ou certo, o problema é como eu reajo com aquilo que fazem comigo. E quando a gente não tem consciência disso, a gente vai vivendo a vida como o Zeca Pagodinho vai nos ensinando: deixa a vida me levar, a vida leva eu, com displicência. Vai indo de qualquer jeito, vai conduzindo para lá de qualquer jeito, vai levando para lá de qualquer jeito, e aí a gente chega numa situação da vida e fala: por que eu estou como estou? Talvez se você olhar para o retrovisor da vida e perceber suas responsabilidades, você vai entender que você está onde está porque você fez o que tinha que ser, não tinha que ser feito, ou não fez o que tinha que ser feito. Por isso não importa tanto o que fazem comigo, mas importa muito mais o que eu faço com o que fazem comigo. Quando a gente tem essa consciência, a gente começa a compreender a responsabilidade que as nossas decisões foram nos dadas a despeito do tempo e da gestão que a gente tem. Quando finaliza o texto, o salmista, Moisés, seja sobre nós, ele está querendo dizer: Senhor, eu tenho consciência da responsabilidade das minhas mãos, por isso pode confirmar o que eu estou fazendo, pode confirmar aquilo que eu faço, as minhas obras, pode confirmar. Por isso que talvez a gente precisa ter consciência de que a gente está onde está porque a gente talvez merece estar onde está.
Pastor, isso é pesado, continuo dizendo, isso é pesado, mas isso é a realidade. Por isso, alguns conselhos para a gente partir para a conclusão. Cuidado para não ser um murmurador compulsivo, achando que a culpa está em tudo e em todos, e você não tem compromisso e nem responsabilidade nenhuma sobre a vida. Tem. Esses dias uma pessoa postou algo assim, muito interessante, sobre o governo. Um amigo, brigando, metendo a boca no governo, ele faz isso expansivamente. E aí de repente veio uma palavra, alguém colocou alguma coisa real e verdadeira, porque era uma falácia que ele tinha se tomado posse. E eu achei engraçado que aquela pessoa não se desculpou pelo erro. Ela disse assim na sua descrição lá: isso tudo bem, mas eu continuo achando que está errado. É gente que tem a capacidade de achar que todo mundo está errado sempre, e a gente está sempre certo. Isso é consciência adâmica. Quando Deus perguntou para Adão: e aí, Adão, o que aconteceu? O que ele disse? Você lembra desse texto? Gênesis 3. Ele culpou duas pessoas. Primeiro ele disse: a culpa é da mulher. E segundo, a mulher que o quê? Que o Senhor me deu. No fundo, a culpa é do Senhor, Deus. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não teria comido, nada disso estaria acontecendo. Então a culpa é do Senhor. A gente faz isso às vezes. E aí entra o grande problema aqui: cuidado com as espiritualizações de irresponsabilidade. Cuidado com as espiritualizações da irresponsabilidade. O que é isso, pastor? É você não estudar para o vestibular e não passar e falar que Deus não quis. É você não lutar pelo seu casamento, não se esforçar, não largar de ser orgulhoso, orgulhosa, não mudar seu comportamento e falar: não, Deus que separou a gente. É você beber e sair dirigindo e acontecer um acidente e falar: não, ainda bem que Deus me guardou. Não, você que foi forgado e bebeu quando não deveria beber e dirigir. Isso chama espiritualização da responsabilidade. A gente acha que a culpa é de Deus às vezes. Deus que não quis que eu passasse, Deus que não quis que eu fosse. É claro que Deus muitas vezes intervém na história, mas a intervenção de Deus na história muitas vezes, cuidado, ela está bem distante da minha e da sua interpretação, porque a gente não tem consciência da nossa responsabilidade. Por isso eu quero encerrar te dando alguns conselhos para você refletir, agir, ouvir, agir e refletir. Quero vê-lo ali. A vida é um presente, por isso aproveite cada segundo que você tem, com quem você mais ama. Segunda, fuja do orgulho, para não fugirem de você. Fuja do orgulho. A conta vai chegar. Sinto em te dizer, mas a conta vai chegar. E ela chega com juros. E os juros não são baixos. E por último, não seja displicente. A vida não perdoa os displicentes. Não ache que tudo vai estar no seu controle. A hora que você quiser, as coisas vão acontecer. A hora que você parar, as coisas vão parar. A hora que você disser sim, sim e não, não. Sinto em te dizer, mas nunca esteve no seu controle e nunca estará. Por isso, aproveite a vida como um presente, fuja do orgulho, cuidado que a conta vai chegar, mas não seja displicente. Para que no final da sua vida, quando você tiver os seus 43, 44, 45, 50 anos, 100 anos, não sei quanto Deus me permitir ou te permitir viver, você entenda isso. Você sempre terá tempo suficiente se fizer bom uso dele. Hoje, quando eu cheguei, uma pessoa me perguntou assim: pastor, 43 anos, hein? 43. E aí? Eu falei: bem vividos. Faria tudo de novo? Só os erros que não, tentaria fazê-los diferentes, mas o resto faria tudo de novo. Se alguém chegar para você hoje e perguntar: e aí, como foi os seus anos de vida? O fato é, com duas considerações: a vida ainda não acabou, dá tempo de você mudar daqui para frente.
Ainda dá para você viver a vida que Jesus queria que eu e você vivêssemos. Ele mesmo diz no livro de João: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida em abundância é vida com qualidade, é vida que vale a pena ser vivida, é vida onde você chega e fala: como valeu a pena o dia que eu vivi. Porque caso você não saiba gerar o seu tempo ou ter consciência a despeito do que você tem é suficiente, você vai atropelar, você vai se perder, você vai perder gente, você vai perder tempo, você vai ganhar dinheiro até muitas vezes, mas isso não vai ter valor, isso vai ser custo muito alto. E como disse Jesus, e aqui a gente encerra: hoje pedirão a tua alma para onde você vai, ou para onde vai tudo aquilo que você conquistou. Quantos anos você tem? Quantos anos você ainda acha que tem de vida? Como é que anda a sua forma de lidar com o tempo?